Histórias da Bíblia, Parte 5. Destruição de Sodoma. No fim da tarde, os dois homens que tinham deixado Abraão com Deus chegaram a Sodoma. Lote estava sentado na entrada da cidade e os convidou para se hospedar em sua casa. Os dois viajantes agradeceram. Não é necessário se incomodar conosco. Podemos passar a noite ao ar livre. Lote, porém, insistiu, pois considerava sua obrigação ser atencioso com os viajantes, uma vez que sabia ser aquela uma cidade perigosa devido à má índole de seus habitantes. Diante da gentileza de Lote e sua boa vontade em recebê-los em sua casa, os dois resolveram aceitar o convite. Seguiram os três juntos para a casa de Lote, que mandou preparar um banquete para homenagear os visitantes. Mal tinham acabado de jantar, a casa foi cercada por um bando de gente, jovens e velhos, exigindo que Lote lhes entregasse os dois homens que estavam em sua casa. Lote saiu e, fechando a porta atrás de si, disse-lhes: "Se vocês quiserem, entrego-lhes até minhas duas filhas, mas não façam mal aos hóspedes que recebi em minha casa." Mas os homens de Sodoma não gostaram das palavras de Lote e avançaram contra ele. Então os dois viajantes, que eram anjos de Deus, abriram um pouco a porta e puxaram Lote para dentro de casa. Ao mesmo tempo, fizeram ficar cegas todas as pessoas que estavam na frente da casa. Assim não podiam mais saber onde era a porta. Logo depois, os enviados do Senhor acolheram Lote. "Saia o mais depressa possível deste lugar, com suas filhas e genros. Leve toda a sua família e tudo que lhe pertence para longe daqui. Vamos destruir esta cidade sem deixar nenhum vestígio de sua existência." Deus nos enviou para cumprir essa missão porque os habitantes de Sodoma pecaram em demasia. Lote só tinha duas filhas que estavam noivas. Então ele saiu correndo e foi avisar seus genros para que fugissem da cidade por causa da destruição. Mas os rapazes não acreditaram em Lote, pensando que ele estava brincando. De manhã cedinho, como Lote ainda estivesse demorando muito para ir embora, os dois homens o pegaram pela mão com sua mulher e as duas filhas e o levaram para fora da cidade. Aí, chegando, eles avisaram: "Não olhem para trás, nem fiquem parados por aqui, fujam para os montes." Minutos depois, caiu uma chuva de fogo do céu. Curiosa, a mulher de Lote virou-se para trás e foi transformada numa estátua de sal. Quando se levantou naquela manhã, Abraão viu de longe a fumaça de Sodoma. Por sua causa, Deus tinha salvo seu sobrinho Lote. Nascimento do filho de Abraão. 1 ano depois da destruição de Sodoma, conforme Deus prometera, Sara teve um filho. Tinha ela então 90 anos e seu esposo 100. Como Sara rira às escondidas quando viu o anúncio de que em tão avançada idade ainda receberia a graça de um filho, o menino recebeu o nome de Isaque, que quer dizer aquele que sorri. Uma semana depois do nascimento, Abraão circuncidou seu filho como lhe mandara Deus. Depois, quando Isaque foi desmamado, Abraão deu um grande banquete para comemorar o nascimento de seu filho. Isaque cresceu e era a felicidade e a alegria de seus pais. Entretanto, o Senhor reservara uma prova definitiva para Abraão demonstrar que, acima de tudo, amava e obedecia a seu Deus. Apareceu-lhe então um dia e disse: "Abraão, pegue seu filho único, Isaque, a quem você tanto ama, e vá com ele até a região de Mória. Chegando lá, você o matará e o oferecerá em sacrifício sobre um dos montes que eu indicarei." Abraão pôde estranhar essa ordem. Os sacrifícios que ele sempre oferecera a Deus eram de animais, como bois, cabritos, ovelhas, pombos e rolinhas. Agora, entretanto, Deus lhe exigia o sacrifício de um ser humano, e pior ainda, de seu filho amado, que já nascera quando ele estava muito velho. Onde estava a promessa de Deus que ele, Abraão, teria muitos descendentes e que esses descendentes sairiam de um filho de Sara? Por acaso ele ainda viria a ter outros filhos? O sacrifício. Mas Abraão era obediente e não quis discutir com Deus.
Na madrugada do dia seguinte, quando se levantou, chamou 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o sacrifício e partiu para o lugar que Deus indicara. Depois de andarem 3 dias, Abraão viu de longe o lugar do sacrifício. Virou-se então para os servos e disse: Fiquem aqui, enquanto eu e o menino vamos até lá para rezar. Nós voltaremos logo. Abraão colocou o feixe de lenha nas costas de Isaque, enquanto ele levava um tição de fogo e uma faca. No caminho, Isaque, que não entendia o que se passava, perguntou: Pai, a gente tem aqui o fogo e a lenha, mas para fazer um sacrifício é preciso também um cordeiro. Onde está ele? Abraão ficou perturbado com a pergunta, mas não quis contar ao filho que ele devia ser sacrificado. Então respondeu assim: Meu filho, Deus arrumará um cordeiro para a gente sacrificar. Mas na hora do sacrifício, quando Abraão levantava a mão com a faca para matar Isaque, Deus apareceu-lhe e ordenou: Não mate o menino. Agora sei que você respeita a Deus e obedece-lhe, porque não me recusou nem seu filho único, a quem você tanto ama. Então Abraão viu, perto do lugar onde estava, um carneiro com os chifres presos num espinheiro. Pegou o animal e decidiu sacrificá-lo em lugar de seu filho Isaque. Deus voltou então a aparecer e, dirigindo-se a Abraão, disse: Porque você não me recusou seu filho, seus descendentes serão tantos quanto as estrelas do céu e os grãos de areia da praia, e por causa deles todos os povos da terra serão abençoados.